Boa noite, Tom. Como vai, doutor Paulo? Tá Tudo dando bem? pra ouvir música? Prazer estar aqui junto com você. Prazer é meu. Tá dando para ouvir a música? Ah, que ótimo, hein? Você foi pesquisar. Grande cara, que maravilhoso. Você aqui lá que você gosta de música aqui, ó. Oh, um rádio velho. Que ótimo, hein? Você também tem as coisas aí tradicionais guardadas. Parabéns. Tenho. Não, e eu tenho gata. Eu tava botando o disco, a gata quase pulou em cima do disco. Ótimo, ótimo. E aí, como é que está? Tudo bem por aí no Rio de Janeiro? Ótimo. E você? Como que você está? Ah, confinado, né? Dentro das circunstâncias. Tudo bem dentro das circunstâncias, né? Tudo legal. Deixa eu falar um pouquinho. Eu já te conheço desde 2008, que eu, por um acaso, fui dormir um dia tarde, eu sempre tento dormir cedo, porque eu acordo cedo para trabalhar, e aí estava o Jô Soares 11h30, ele começou a te entrevistar e eu fiquei. E foi uma das melhores entrevistas que eu já vi na vida. E desde então, eu tento falar com você. Fazer uma live, alguma coisa, que essa história de vida é linda, os livros são maravilhosos, então, poxa, para mim é um prazer enorme estar aqui, lhe conhecer. Eu expliquei um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu trabalho só com vitiligo, eu e minha sócia, e as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a chegada do vitiligo, em lidar com as manchas, em se expor. Tem um período de luto, um período difícil, e eu queria que você contasse como que foi para você. Deixa eu começar. A sua mãe veio para o Brasil da Espanha, ela deixou os 4 filhos lá, ou eles vieram também? Não, ficaram lá. Ficaram lá. Você já teve contato com eles? Sim, sim. Quando eu tinha uns 30 anos de idade, 32, eu viajava lá pela Europa e fui lá visitá-los lá na Espanha. Mas eu já os contatava, porque meu pai é adotivo. Quando minha mãe faleceu na Argentina, minha mãe biológica, ele me contou. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, 9 por aí. Ele me contou a história toda, ele revelou para mim toda a história, quem era a mãe, quem eram os parentes, que eles existiam, etc. E aí, naquele tempo, por correio, né, eu andei trocando umas cartas, etc. E estabelecemos, sim, um contato, mas muito interessante, porque eu falei para o meu pai, olha, eu não quero que minha mãe saiba que eu sei. A minha mãe é adotiva, né? Eu falei para ele, olha, tá bom, mas não deixa a mãe saber que eu estou sabendo. Disso tudo, me recordo bem desse momento. Porque fui adotado por eles, né? Fui adotado por esse casal. Mas é isso mesmo, a mãe ficou grávida lá na Espanha, uma solteira pela 5ª vez, a barra era pesada, né? Não era fácil, e ela fugiu de lá, na verdade, e acabei nascendo em Santos. Ela veio grávida, nasci em Santos, e ela tentava se virar ali, trabalhar de empregada doméstica, uma dificuldade enorme, não conseguia e acabou me deixando com esse casal, com o propósito de ir à Argentina, né? Naquela época, os espanhóis tinham lá uma oportunidade melhor que no Brasil naquele momento, e a ideia dela era ir para lá, melhorar de vida e vir me buscar. Porém, aí aconteceu esse acidente de queimadura no meu rosto e não tinha mais condição de ir embora. Não havia mais, imagina, o senhor é doutor, imagina, voltamos a 58, 59, 1900 por aí, naquela época, com a ciência daquele período,
eu fui salvo, graças, sim, a um doutor que tinha na Santa Casa de Santos, doutor Silvio Correia, que, por esses milagres da vida, ele era um dos especialistas naquele tempo em queimadura, né? E estava lá na Santa Casa. Acho que se ele não estivesse lá, eu também não estaria aqui. Mas aquele período era um período, imagina, os enxertos, imagina tudo isso naquela época, né? O que se perdia de cirurgias e naquele tempo tudo, anestesia geral, cavalares, foi um período que eu passei ali dos meus 4 anos até os 7, praticamente internado direto na Santa Casa de Santos. E depois várias entradas novamente em hospitais para fazer enxertos, a pálpebra chegou aqui embaixo, aí tinha que levantar para cima. Tudo isso que dá para imaginar num rosto que foi queimado com uma mistura complicada, né? Uma mistura de cera, cera derretida. Então não é álcool, né? Não é água quente, é cera derretida. Dá para imaginar a consequência. Aquilo gruda. Gruda e tal. Eu não morri por sorte também, porque foi uma vizinha que saltou o muro. A minha mãe não conseguia apagar o fogo, a chama. Foi uma vizinha que pulou o muro, como ela tinha já uma experiência, talvez, para lidar com isso, com uma manta, conseguiu abafar. E aí alguns milagres, né, doutor? Não perdi os olhos. Não, milagres, né? Uma queimadura facial com cera derretida, não perdi os olhos. Uma coisa impressionante. E fui salvo, né, ali. Então, fui salvo fisicamente, né? E depois entra a outra luta, que eu acho que é a grande luta que também nos reúne aqui, não é? O assunto dos vitiligo. Que eu estava vendo as fotos e achei eles bonitinhos, quer saber? Achei lindos, bonitinhos. Eu sou suspeito para falar. Uns bonitinhos. Aqueles que ficam mais assim, um pouquinho acentuado, parece gatinho. Eu não vi nenhum problema, né? Nenhum problema. Tem coisa por aí. Olha, então, agora, hoje, passada toda essa experiência, é muito mais fácil dizer. Pessoal, para com isso, abre a cara, você não é o lance das manchinhas branquinhas que vai fazer absolutamente nada por você. E o grande preconceito, isso eu aprendi para a minha vida, é o preconceito que você sente de você. O autopreconceito é o pior preconceito do mundo. E uma coisa importante, eu tive a meu favor uma família adotiva que jamais me viu como um menino queimado. A minha mãe, o pai, naquela época, achavam que tinham que me levar, depois que eu passei pelo grande processo ali, dos primeiros anos na Santa Casa de Santos, achavam que eu devia continuar fazendo cirurgias plásticas, porque a minha mãe tinha uma ideia que podia me transformar de novo no lindo menino que eu era antes da queimadura. Impossível. Então, eu te diria que tudo que aconteceu de resgate facial aconteceu na Santa Casa de Santos, ali com esse doutor Silvio Correia, dos meus 4 anos, quando ocorreu, até no máximo 9 anos. Depois, o pai e a mãe queriam que eu fosse fazer, aí vim para São Paulo, fiquei internado um tempão, naquelas épocas, você entrava no hospital, não saía, para fazer recuperação da orelha. 7 meses com uma porcaria de um enxerto. A cada 21 dias, perdeu tudo, não funcionou nada. Agora, foi bom, belas experiências. Então, o que é uma crise? A crise é aquilo que você faz com ela, né? Mas, voltando, os meus pais adotivos, eles eram seres humanos simples, né? Imigrantes, o pai veio de Trás-os-Montes, lá de Portugal, o Antônio. A mãe foi criada por alemães, numa colônia de alemães lá no Rio Grande do Sul, lá perto de Canela. Falava mal português, estudaram um pouco, mal sabiam assinar o nome, eram pessoas muito simples, mas de uma coragem perante o mundo muito grande. Então, eles não me viam como um menino queimado. Eles me obrigavam a resolver as coisas que eu tinha que resolver,
tinha que ir para a rua, tinha que enfrentar o mundo, e jamais permitiram que eu me vitimizasse. Nunca te trataram como coitadinho. Jamais. Muito ao contrário. Ai de mim, se eu desse alguma percepção a eles que eu estava com vergonha de mim. Isto era o fim. Agora, eles tinham uma atitude comigo que era encantadora. Quer dizer, a minha mãe me levava em todos os lugares com ela, como se tivesse ao lado dela um príncipe. Como se tivesse ao lado dela o menino mais lindo do mundo. Meu pai, lá de Santos, ele Para ela era. Para ela era o menino mais bonito do mundo. Pois é. Então, ela via isso e não queria saber. Me levava e desfilava comigo como se estivesse desfilando com um príncipe, apesar de ser um ET. O pai, que era português lá de Trás-os-Montes, ele era sócio lá em Santos, da Portuguesa Santista, né? E acabou virando diretor da Portuguesa Santista, me levava em todos os jogos, me fazia ir com ele. Ou seja, eu fui exposto ao mundo não me permitiam vitimização e me diziam sempre que o que faz um homem é o caráter, e você tem que trabalhar, você tem que estudar muito, e não quer saber de chororô. E eu me recordo, doutor Paulo, essa cena é uma cena muito interessante, porque quando você vai chegando nos teus 12, 13 anos, você fica preocupado, né? Você com a cara queimada, você fica meio assim. Eu me lembro, lá em Santos, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, por aí. Ia ter uma festa ali, de alguém, não me lembro de quem, e eu, envergonhado com o meu rosto, roubei da minha mãe aquela base, aquilo que as mulheres usam, base. E, escondido, eu estava passando base no meu rosto. Meu pai me pega em frente ao espelho, fazendo isso. Ele falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, não, pai, é porque eu quero ver se aqui some as manchas aqui. Mas que manchas? É português, né? Que manchas? Estas manchas estão em ti, são as tuas diferenças. Que história é essa de usar base, coisa nenhuma? Lava o rosto. Lava o rosto e vamos sair. Portanto... É uma coisa que eu falo para muito paciente meu. Tira a maquiagem, vai, vamos. Mas não tem a dúvida. Coloca. As pessoas, a minha sensação, as pessoas vão te ver como você se vê, como você se coloca. Não tenho dúvida disso, doutor. E a minha experiência, assim, para quem não passou por uma experiência dessa, eu diria, falar é fácil. Não, não, não. Eu passei por uma bela experiência desse tipo. Então, eu sei o que é. E eu sei o que é, assim, qual foi o dia que eu eliminei de mim a queimadura. Foi um dia em que eu comecei a fazer músicas, né? Essa vizinha que salvou a minha vida, ela era professora de violão. E ela começou a me Dona Helena. A Dona Helena. Começou a me dar aula de violão. E aí eu comecei a fazer música, por essas coisas. Um amigo ouviu, gravou uma música minha e inscreveu num festival de música popular, em meu nome, sem que eu soubesse. E chegou um dia, ela falou, tua música foi aceita no festival. Eu falei, que música? Eu gravei e escrevi, você vai ter que ir. E nessa de ter que ir, imagina, primeira vez, assim, em frente a 3.000 pessoas num ginásio lotado de gente, né? E eu chego lá com a minha cara queimada, né? Você tinha quantos anos aí? Tinha 16. E aí dá medo, né? Você fica. Mas eu já estava andando, mas pela primeira vez frente a um ginásio lotado de gente, né? E você chega lá e aí você é muito bem recebido. Aí eu entendi nesse dia que o que fala de você não é tua cara, não é se você tem 3 dedos ou não tem, se você é anão ou não é anão, se é deficiente visual ou não é deficiente visual. O que fala de você é a tua obra. Então, no dia em que eu compreendi que naquela situação,
A música, a minha obra falava por mim. E logo em seguida, aquele momento, eu fui convidado pelo pessoal de teatro para fazer música para teatro, para espetáculos teatrais. E comecei a fazer isso 17, 18, 19 anos. Em 1970, ganhei o prêmio Governador do Estado de melhor música para teatro daquele ano. A partir desse momento, doutor, saiu da minha cabeça completamente um rosto queimado. E uma experiência muito grande que meus amigos, quando conversam comigo, eles falam, eu nunca vi você com o rosto queimado. Então tem uma coisa muito rica na minha experiência. Quando você deixa de se ver, os outros não veem. Agora, tem uns diabinhos, que é outra coisa importante também para a gente compreender. O que são os diabinhos? Tem um percentual. Isso é fruto também da minha experiência de vida. Existe um percentual de seres humanos, é um percentual pequeno, talvez 2%, 3%, não passa de 5%, que tem um problema de raiva, de maldade. A genética até já anda explicando isso também, que geneticistas dizem que seres humanos que nascem com baixíssima empatia e muita agressividade não recebem uma boa educação, então a gente encontra essas figuras. Mas eles não passam de 5%. A grande maioria das pessoas, quando te vê diferente, não são pessoas que não vão te querer. Tem pessoas que ficam assim, com dó, com pena. Nossa, que situação. A maioria tem um respeito por você. Você tem uma deficiência aparente, porque tem outras muito piores que são mentais, né? Muito piores, aparente. E você está ali. E, principalmente, se você exerce a dignidade e a honra, que eu acho que é isso que eleva o ser humano de um trabalho, não importa o trabalho. No meu caso, o que me alçou a minha autoestima e minha autopercepção positiva foi através da música. Mas não é só isso. Qualquer coisa que você faça com um grande sentimento de dignidade, uma obra que você extrai de você, a obra fala por você. E aí você deixa de se auto-perceber como um coitado jamais, como uma vítima jamais. Agora, doutor, eu sinto também, em conversas que tive, por exemplo, com a dona Jo, que foi fundadora da PAI, né? Sim. Que pegou um grande drama, que é uma criança excepcional, e a partir daquele incômodo, daquele obstáculo, ela criou uma entidade fascinante. E na última conversa que eu tive com ela, já faz uns 5 anos isto, ela me revelava, Tejo, o meu maior problema não são as meninas, são as famílias. Famílias que vitimizam as crianças, famílias que se auto-vitimizam. Então, por exemplo, nesse nosso encontro aqui, tem vitiligo. Se papai e mamãe, ai meu Deus, né, essa criança, ai caramba, né, se culpa às vezes até nem sei se culpar, porque geneticamente passou alguma, entra também em culpa. Imagina se minha mãe se culpasse, porque foi ela que estava fazendo a mistura de gasolina, ela que arremessou a lata. Imagina se ela se culpasse. Olha o que eu... Meu Deus, ainda uma criança adotada, que ainda estava combinado que ela seria levada depois pela mãe biológica para a Argentina, que não teve mais condição nenhuma de fazer isso em função da circunstância que eu estava vivendo. Ou seja, a gente leva um tempo, e eu posso dizer a todas as pessoas que estão conosco, é bobagem você achar que a sua vida não será feliz, não será progressiva, por causa, no caso aqui, de vitiligo. Eu tenho certeza que não. Eu não vou achar, de repente, assim, eu tinha nas épocas também, eu não vou ter namorada nenhuma. Besteira. Doutor Paulo. Era uma pergunta que eu queria te fazer, como foi? Besteira. Nossa, até que a minha esposa não está por aqui, mas olha, eu tive namoradas, e você quer saber? No colégio que eu estava estudando,
a menina mais linda do colégio, A Márcia? a Edwige, era uma francesa. Ah, tá. A Edwige, a menina mais linda do colégio. Linda, lindíssima. Ela hoje vive na França, vive, vive lá na Flórida, nos Estados Unidos. Uma querida amiga, ficamos amigos eternamente. Essa menina foi a minha maior amiga. A mais bela da escola, com o mais feio. Porque não adianta. A cara coitada, tu não é bonito, tu é feio. Então também para de ficar, né? Com história de... E uma coisa muito interessante. Quem diria que o menino mais feio... Nessa época eu tinha já uns 15, 16 anos. Quem diria que o menino mais feio seria o maior amigo da menina mais bonita que todos os rapazes queriam se aproximar? Então, a partir desse momento, doutor Paulo, precisa ver como minha moral cresceu lá na escola. Precisa ver como eu fiquei importante. Ou seja, a nossa vida é muito maior do que um aparente defeito físico, né? A nossa vida é muito maior do que isso, pode ter certeza disso. Agora, você tem que criar valores. Tem uma frase de McGutt, que eu usei na minha tese de doutorado, que ele define o que é superação, né? McGutt é um pedagogo japonês que sofreu muito, né? Ele diz, superação é criar valor a partir da sua própria vida, sob quaisquer circunstâncias. E aí ele define, e o que é valor? Valor é o bem, é a obra estética e ética. Então, é criar uma obra que seja o bem, que seja estética, que seja ética, no sentido de ser útil. Útil para a sociedade que te envolve, útil para qualquer coisa ao seu redor. Quando você faz isso, você fica lindo, você fica linda. E o oposto, e a gente conhece, seres humanos que são esteticamente belíssimos, como o padrão, né, o design, né, e tem uma infelicidade gigantesca, que, aliás, é um dos assuntos até que já me provocaram para escrever. Eu não sei se eu vou ter tempo e foco para fazer isso, mas seria um livro falando do drama da mulher linda. Os dramas de superação que uma bela mulher precisa enfrentar na vida. Porque preconceitos, entre aspas, não é só com o feio. Os lindos também sofrem. Mas, novamente, jamais generalize. 5% da galera é um bicho espírito de porco. O resto não é. E se esses 5% dominam o seu cérebro e fazem o seu cérebro generalizar que o mundo é como eles, principalmente agora com o bullying digital, com o bullying virtual. Antigamente você não tinha o bullying virtual. Então era a turma do teu bairro, era a turma da tua escola, era ali, e meio assim, olho no olho, né? Frente a frente. Né? Então dava para fazer exatamente a contabilidade do que eu chamo da turminha malévola. Percentual pequeno. A grande maioria é muito positiva. E quando você tem uma autoestima legal e você não se permite ser abalado por esse processo de bullying, sempre vai ter gente muito legal da turma que te defende, que te protege. Então não se preocupe. Agora, se você tem dentro da sua cabeça um alto preconceito, alguém dá um espirro, você já acha que é porque você tem uma mancha lá no rosto. Alguém passa e fala, às vezes, uma brincadeira, ou leite em pó. Legal, leite em pó, tudo bem, não tem problema. Então, também, a gente tem que separar o que é um barato. Bom, tá bom, ok. Né? O pessoal, claro que hoje eu não tenho o menor problema, nenhum problema para lidar com nada que envolva o meu rosto. E agora, como a gente tem muito... eu tenho uma aparição todo dia, né, na Jovem Pan, com áudio e vídeo e tal. E tem
um problema danado político hoje, né? Dependendo, Sim. o pessoal vem para cima. Então, eu me lembro que, antes da pandemia, foi em dezembro, eu estava entrevistando o governador de São Paulo. É meu trabalho fazer isso. O governador Dória, estava entrevistando o Dória. A turma que odeia o Dória vem para cima. Né? Alguns vêm, olha, tal, com coisas assim. Mas tem o percentualzinho que acha que pode te agredir utilizando a deficiência facial. Então, teve um lá que falou, nossa, como é que pode você entrevistando? Tu parece um anfíbio. Eu falei, pô, tá legal, cara. Podemos nos encontrar, talvez, lá na fossa de Mindanao, que é aquela maior fossa que tem lá, perto da África do Sul, tem 11 mil metros de profundidade. A gente pode marcar um encontro lá, porque anfíbio é transado, tal. Mas e daí, cara? O que tem a ver o barato de anfíbio com... A cabeça é muito pequena. Mas eles são percentuais pequenos. Mas mesmo, e você vê isso porque fica registrado, né, num processo da web. Mas imediatamente aparece um monte de gente que critica poderosamente aquele cara que faz uma observação desse tipo. Agora, se isso te afeta, você vê um cara desse, 2, 3, e você pode contabilizar. É um percentual pequeno. Se isso vem e você já acha isso de você, é destruidor. Sim. Porque você vai achar que o mundo não me quer. Eu não, olha, coitado, e agora? Eu não vou poder fazer nada. Vai sim. E se você olhar, olha, é uma marca que te diferencia do resto. Alguém te vê, não vai te esquecer jamais, dificilmente. Então, quando você tem... E hoje, outra, doutor, também tem o seguinte... Estamos falando hoje desse assunto que envolve a sua especialidade. Hoje o quê? Desculpa, não entendi. Nós estamos falando de um tema hoje que envolve a sua especialidade, envolve ciência, sim, conhecimento. Né? Quer dizer, tem um monte de aspectos. Tá certo. Você pode ter coisas e tal, maquiagem, sei lá o que você usa, outras coisas. Mas não tenha medo de estar aí com sua cara. Não tenha medo. Eu tenho 4 filhos. Seria complicado 4 crianças crescerem com um pai de cara queimada? Outras crianças podem fazer bullying com eles por causa disso? Novamente, se você não sente, se você é corajoso, se você parte para o mundo e, principalmente, se você tem obras, amor ao trabalho, se você é admirado por pessoas, esse assunto é um assunto que passa a ter uma terceira, uma quarta importância. Tem que cuidar muito mais da sua saúde mental, da sua inteligência emocional. E se algo assim, estamos vivendo com isso, algo assim, tenho certeza, doutor, isso te fortalece muito. Se me perguntarem, se você voltasse no tempo e pudesse alterar 3 segundos daquele momento, porque 1 segundo a mais, a menos, muda a vida. Você voltaria, você desviaria aquela lata de cera do seu rosto? Não sei, talvez na hora, sim, até porque queimadura dói muito, é um inferno. Depois todo o processo, né, é muito ruim. Não é legal, é ruim. Mas se eu voltasse no tempo, eu não mudaria esse destino. E uma coisa eu faria diferente, eu prestaria muito mais atenção. Porque eu aprendi muita coisa. Eu tive, novamente, não posso nunca esquecer disso. Eu tive a sorte de uma família adotiva simplesmente espetacular. Eles eram simples, eles eram humildes, mas eles jamais permitiram a vergonha, eles jamais permitiram qualquer sentimento de vitimização. E minha mãe dizia para mim que eu era o menino mais lindo do mundo, que eu ia ser um doutor, que eu ia ser um grande homem, que eu era um menino espetacular. E aí uma pessoa na tua orelha, desde que você se conhece por você, tendo que passar pelos processos que acabei passando, de hospitais, entradas e saídas, etc. Né? Quando você chega com o seu rosto queimado em qualquer canto, tu é diferente. Então, ok, passando por isso. E essa mãe
é o meu príncipe, é o meu cavalheiro, é o meu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É impossível. Só ela acreditava nisso, ela via isso. Mas o que você impregna na cabeça de uma criança é decisivo. Então, se desde pequeno você trata isso num filho ou numa filha com naturalidade, com certeza vai chegar um momento lá na frente em que a pessoa vai deixar de ver isso em si. E fortalece. Quando você supera uma coisa dessa, você sai muito mais forte, doutor. Então, Sim. voltaria no tempo, prestaria mais atenção, porque com certeza superar isto me transformou em alguém muito mais forte, indubitavelmente, do que eu seria, porque foi uma experiência com outras coisas também derivadas muito ricas dessa experiência. Como eu passei dos 4 anos até os 14 entrando e saindo de hospitais, eu pude conviver com uma experiência humana fascinante. E o meu problema, do ponto de vista de ter que ficar deitado na cama, foi dos 4 aos 7. Depois eram cirurgias plásticas. Não eram cirurgias que, apesar da época era tudo meio ruim, mas não eram cirurgias que eu fosse um doente, um paciente como outros do hospital. Então fazia a cirurgia, enfaixava, tal, mas depois eu estava normal ali, esperando o procedimento para o outro enxerto. Então eu era um paciente que andava pelo hospital, circulava. Então, esta vivência que eu tive com pacientes terminais, tive vivências espetaculares com seres humanos ali, que estavam internados naquela época lá e que não iam mais nunca sair do hospital, porque tinham partido a espinha, por exemplo, num acidente, não tinham família, ficavam ali a vida inteira. Experiências simplesmente fascinantes. A minha primeira escolinha, que foi na Santa Casa, foi com crianças também, todas com problema, que não podiam sair da escola. Então, eu convivi com um grupo humano que foi simplesmente extraordinário. Isso, obviamente, mexeu muito com a minha educação e com a minha relação de empatia, de tudo isto. E como eu tinha um pai, uma mãe, uma família que tinha um tônus, que tinha um vigor, eu consegui ser criado com uma empatia no convívio com seres humanos sob dificuldades e, ao mesmo tempo, com um tônus de fazer e realizar como qualquer pessoa que não tivesse tido aquilo. Então, tive, sim, uma sorte nesse sentido, porque eu creio, doutor, que se não fosse com essa família, eu acho que não teria chegado onde cheguei, porque eu era pequeno e quando você é criança, você é muito dependente dos teus mentores, de quem está em torno de você. Sim. Agora, esquece o lado criança e vamos falar com pessoas que estão nos vendo, que são adultos. Então, você não teve isto, ou teve agora, não sei, e você é adulto, e como é que faz? Faz se esforçando profundamente para ver o lado espetacular que você tem em você e procurando relacionamentos e procurando amizades e que possam ser de algum jeito. Não é mais a Rosa e Antônio que eu tive lá quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Mas uma coisa na vida eu também aprendi com eles. Nós nos transformamos na qualidade das relações que nós cultivamos na vida. Então, se você está vendo muito bullying, se você está vendo muita sensação de desprezo, pode ter certeza, você está procurando isso. Você anda sem querer, querendo encontrar isso. E aqui eu posso dar um pito, se eu puder dar um pito com todo o amor. Se você, por acaso, usa esta coisa do vitiligo, isso eu falo para todo mundo que acha que tem algum problema desse tipo. Se você está usando isso como motivo para não trabalhar, como motivo para não estudar, como motivo para não se divertir, como motivo para não namorar, eu afirmo a você, isto é uma tolice. Isto é a sua cabeça que está fazendo. Ah, Tejon, mas outro dia eu estava não sei onde e mexeram comigo. Olha, cara, eu não vejo isso.
Você acha que de repente não mexem comigo? Cara queimada? Eu não vejo. E ao contrário, eu só vejo coisas Os ótimas. outros, os Portanto, outros vão fazer com você o que você deixa eles fazerem com você. Se ele te chama de anfíbio e você se sente um lixo por isso, você deixou isso acontecer. faz. Uma coisa que eu observo também, porque vira e mexe, assim, o pessoal me chama para fazer palestras. Agora, as empresas têm uma cota para cumprir, não é? Com pessoas com algum nível de deficiência. Então, tem gente que prepara essa turma para ir trabalhar nas companhias. Né? E, vem, João, vem aqui, fala com eles vão entrar nessas empresas no mês que vem. Fala com eles e tal. Fala, olha, eu sempre onde eu trabalhei, independente de cota, eu sempre procurei ter cadeirante, ter deficiente visual, eu sempre procurei fazer isso. Por quê? Porque eles fazem um grande bem para os outros. Né? Fazem um grande bem para os outros. Mas eu sempre observei também que não é porque você é deficiente visual, não é porque você é cadeirante, né? Não é porque você tem esse outro problema, que você também é bom caráter. Porque eu vi muita gente deficiente, mau caráter também. Então, vamos corrigir as coisas. Não é? Como qualquer ser humano, eu conheço deficiente visual bom caráter, mau caráter. Eu conheço cadeirante bom caráter, mau caráter. Convivi nos hospitais com figuras que eram uns diabinhos do hospital. Convivi com outros que eram simplesmente espetaculares. Então, não é porque você tem vitiligo, ou queimou a cara, ou perdeu o braço, ou o que seja, que você seja sinônimo de, olha, porque eu sou assim, eu tenho que ser ajudado pelo mundo. Não tem que ser ajudado pelo mundo coisa nenhuma. Você tem que partir e realizar. E jamais se vitimizar. Então, eu me lembro numa última que eu estive, antes da pandemia, eu ia trabalhar na Gol, na Gol, que tem sempre teve essa política de levar um pessoal assim, diferente para trabalhar lá. Aliás, o Kakinoff, que é o presidente da Gol, foi meu aluno na GV, um grande cara, o presidente da Gol, grande cara. E eu estava lá com eles, aí tinha uma das pessoas que era Anã, né? Uhum. Professor, mas mexem comigo. Eu falo, por que mexem com você? Pelo meu tamanho. Então, mas escuta aqui, tu é o quê? Tu não é uma anã? Qual é o teu problema de ser anão? Tu é anão, tu não tem 2 metros de altura. E que problema tem ser anão? Tu é anão, que problema tem? Nenhum. E não mexe com você coisa nenhuma. Aliás, eu conheço um anão, tem um nome científico, eu esqueci agora para falar do anão, mas eu trato isso muito, muito na boa, né? Ele trabalha no aeroporto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é um maior sucesso. Todo mundo quer falar com ele, quer tirar fotografia com ele. Ele ajuda todo mundo, ele orienta onde é o lugar, a esteira. Um sucesso, cara. Portanto, olha, doutor Paulo, eu acho o seguinte, é muito importante, sim, a gente tratar desse assunto. Tem fundamentos científicos que tratam isso corretamente, adequadamente. É importante, sim. Eu não sei até, sou leigo nisso, eu não sei o quanto que isso também tem que ser protegido em função de câncer de pele. Eu não sei se tem coisas nesse sentido. Vitiligo protege contra câncer de pele. Que sucesso! Queimadura não, queimadura amplifica. Então, olha, vocês de vitiligo diminui muito, muito, muito a chance de câncer de pele. Diminui a chance de câncer de pulmão, de ovário, de intestino grosso, de reto, de peritônio, de reto peritônio, dependendo do sexo, da idade, de estômago, de mama. Mas, doutor Paulo, me dê esse treco aí. Manda para mim. Olha, que sortudos danados que tem tudo isso. A queimadura não. A queimadura, qualquer coisinha, é câncer de pele. A pele está muito mais sensível. Em outubro do ano passado, eu tive lá no Hospital do Câncer, que meus queridos amigos, doutora Sandra Serrano, porque a gente aprende a
a cultivar relacionamentos e amizade, tive que ir lá fazer uma cirurgia no cotovelo, que desenvolveu um câncerzinho de pele. Saco. Meus pacientes não têm isso. Então é ótimo. Então nem precisa ficar passando protetor solar o tempo todo. Deixa eu fazer uma pergunta. Meus avós eram muito mais duros com os meus pais do que meus pais foram comigo. E do que eu sou com meus filhos. Será que se, em vez de você ter sofrido a queimadura na década de 50, você já sofrido agora, será que seus pais teriam um comportamento diferente? Pois Para a média das pessoas hoje, isso talvez influenciasse o seu resultado final? Não sei. Com certeza, se fosse hoje, os recursos também científicos seriam muito mais avançados. Então, eu não sei o quanto que a queimadura poderia ter sido tratada de uma forma muito mais eficaz, não ter ficado buraco que o enxerto não pegou, etc. E também eu desisti. Aliás, quando eu fiz 16 anos, eu disse, não entro nunca mais num hospital para fazer uma cirurgia plástica corretiva. Tive que entrar umas 3 vezes por causa de câncerzinho de pele. Mas por fazer alguma coisa, não. Eu conheci o Dr. Ivo Pitangui num evento que nós estávamos juntos, por coincidência, na Itália, e numa mesa que o assunto era sociologia, era um outro tema, não era... E estava por curiosidade, estava lá o Dr. Ivo, estava eu e mais um pessoal, e para fazer uma brincadeira, né? Eu falei, pessoal, olha, eu estou aqui ao lado do maior cirurgião, né, plástico do mundo, não é para mostrar para vocês um caso mal sucedido das operações dele. Eu brinquei com ele. E ele me falou, escuta, você quer fazer alguma outra coisa? Eu falei, obrigado, nunca, agradeço, mas não. Eu faço de graça. Não, não é um problema de dinheiro, não é nada. Não quero, porque eu não sei como é que eu vou me sentir se arrumar um narizinho, tirar isso aqui, não sei o que, eu não sei como, eu não vou me reconhecer mais. Não, 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 não. Está ótimo e eu não quero. Então, com 16 anos, eu tomei essa decisão de jamais fazer algo. Agora, com a ciência e tudo isso que tem uma evolução grande, eu não sei dizer como seria hoje. Os pais, eu procurei com os meus filhos fazer coisas um pouco parecidas com o que meu pai me fez. Eles não tiveram coisas como esta, mas eu procurei, por exemplo, prepará-los para a vida de uma maneira um pouco mais profunda. Meu pai, além dessa experiência, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, ele me levou para conhecer uma cadeia. Entramos juntos com uma senhora que tinha um filho preso, ele pediu para ela e fizemos visita na penitenciária lá de Santos. E eu me recordo até hoje do corredor, da revista, da luz, da lâmpada, desse rapaz chegando, dessa senhora. Meu pai me levou para conhecer asilo de idosos. Meu pai me levou para conhecer manicômio que tinha lá em Santos de pessoas com doenças mentais. Meu pai me levou umas 4 ou 5 vezes para ver um velório de pessoas que não eram nada conhecidas. A gente passava ali perto da Santa Casa e ali tinha velório. Falei, filho, vem aqui, deixa eu te mostrar o velório. Se comporta direito, não fala nada, não conhecemos as pessoas, só vamos lá observar. A vida termina, a vida acaba. Então, a vida a gente nasce, né, e a vida acaba. Este homem, Antônio Alves, um homem lá de Trás-os-Montes, me levava para nadar na Praia de Santos, porque eu tinha também, doutor, engolido um pouco dessa mistura de cera e tinha afetado também o pulmão, né? Então, ele me dizia, se não nadarmos, vais ficar com o pulmão afetado. E não vais, se acontecer isso, tu vais morrer logo. E me levava para nadar, porque ele achava que nadando, e de fato, nadando ampliava a capacidade pulmonar. Ele me levava para nadar 3 quilômetros todo domingo, na Praia de Santos, nadar do canal 1 ao 3 e de volta. Então, eu tive uma coisa como essa. Procurei fazer com os meus, no mundo contemporâneo, não da mesma forma, com certeza, como os nossos avós ou os pais fizeram, até porque eles tinham pouquíssima condição
financeira. Então, a circunstância era uma circunstância muito mais dura, né? Muito mais rude. Escola pública, que, aliás, nos anos 50, 60, a escola pública era ótima. Eu estudei no Colégio Canadá, em Santos, que era considerado o melhor colégio da época do Brasil. Então, a escola pública também era muito boa. Mas escola pública, hospital público. Na época, era o INAMPS da época, né? O INSS da época, né? Com a ciência, então era mais rústico, efetivamente. Porém, uma coisa também que eu observo e podemos comparar é que nós vivíamos em umas comunidades que eram umas comunidades que se ajudavam muito. Me recordo ali em torno da minha casa, imigrantes. Os imigrantes entravam pelo Porto de Santos e uma parte deles ficava na cidade. Então, tinha muito imigrante ali vivendo em Santos. Iugoslavo, italiano, espanhol, japonês, uma grande mistura de raças do mundo inteiro. Do lado da minha casa tinha português, espanhol, iugoslavo, tinha um casal de franceses, tinha caiçara também, que vieram do litoral, tinha negro. Formava uma comunidade simples. E essa comunidade se ajudava muito. Então, eu também, criado, não só ali na casa com meu pai e minha mãe, eu entrava em todas as casas dos vizinhos. As mães dos outros meninos também me olhavam. Tanto é que quem salvou efetivamente minha vida física foi essa vizinha, e depois salvou também a minha vida mental, me ensinando a tocar violão. Eu acho que a música teve Dona Helena. Importantíssima naquela hora. Agora, preocupado com isso, doutor, eu fui fazer, aliás, para cumprir o que minha mãe queria, não precisava fazer, eu fui fazer um doutorado. Eu fui fazer esse doutorado, eu terminei o doutorado, eu estou com 67 anos, eu terminei o doutorado com 65. Eu fui fazer o doutorado com 60 anos. Tá bom, vou fazer o que a dona Rosa queria, vai. E fui fazer doutorado de educação. E a minha tese de doutorado se chama Pedagogia da Superação. Eu entendo que nós precisamos preparar as crianças para a resiliência, para um mundo, né, que é um mundo incerto. Está aí a Covid-19, não é a primeira vez, né? O senhor deve conhecer bem a história das enfermidades no mundo. É secular, milenar, né? Vai ter outras. O mundo é incerto. Já tiveram outras e outras virão. O mundo é imperfeito. Então, nós temos que preparar as crianças não para o mundo perfeito. E a gente tenta fazer muito isso, dar uma falsa sensação de que o mundo é perfeito. E quando eles terminam hoje muito mais protegidos, não vão na rua, acabam tendo coleguinhas mais restritos ali a um colégio de bom nível, e o oposto também ocorre, crianças abandonadas, muito maltratadas, etc. Existe também um lado oposto a isso, desamor completo. Mas falando do nosso campo aqui, esta sensação de amor protetor não é amor. Amor é você preparar um ser humano que é imperfeito para lidar com as imperfeições do mundo. E aí ele tem que compreender que existem coisas deliciosas. Existe a viagem à Disney, existem coisas gostosíssimas, existe comida gostosa, existe um monte de coisa gostosa. Mas olha, no planeta Terra, em 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, tem 5 bilhões e meio que vivem da faixa da pobreza para a miséria absoluta. Vai ter que... E você que tem hoje 10 aninhos, 8 aninhos, 12 aninhos, quando você tiver 30, 35, você vai ser o líder desse mundo. Você vai ter que lidar fortemente com a desigualdade. Outra coisa, filho, vem aqui. A grande maioria das pessoas é boa. Existe um percentual que tem um instinto do mal. Você tem que compreender que ele existe, você tem que lutar com ele, desde pequenininho aprender a enfrentar isso, porque não importa onde você vai estar, você tem que compreender que existe sempre uma luta entre as forças sintrópicas, né? As forças que criam no universo, com as forças entrópicas. E jamais generalizar que a maioria é como o mal. Não é. Você tem que compreender isso, você tem que orquestrar forças criadoras, porque a forma de enfrentar a força destruidora é criando sempre. Então é necessário que um ser humano venha preparado para isso, porque passa um período onde isso não é tratado. Quando ele tem 25 anos, vai para um estágio numa grande corporação, e eu vejo isso muito.
Eu não fui com a cara daquele chefe. Essa empresa aqui não tem o estacionamento. Começam a haver problemas em coisas fúteis. E outra coisa, se frustram. Entram em área de frustração gigantesca. Então, as oportunidades estão ali e eles se frustram. Resiliência baixíssima, frustração elevada, e aí você não tem cara queimada, você não tem vitiligo, você não é um cadeirante, você não é um excepcional, porém você se transforma num excepcional negativo, porque você simplesmente é um sem coragem para enfrentar o mundo, que é imperfeito, sim. E a missão de um ser humano é o aperfeiçoamento das imperfeições, e ele vai encontrar grandes motivações, porque está cheio de imperfeição nas empresas, nas estruturas políticas, na administração, na ciência, doutor. Quanto mais a ciência avança, mais um cientista descobre alguma coisa que ainda pode ser aperfeiçoado, né? O aperfeiçoamento científico, por exemplo, não para nunca, né? Não para nunca. Na música, não para nunca o aperfeiçoamento. E na nossa vida, em qualquer trabalho que a gente faça, uma professora de patchwork, com certeza ela vai encontrar aperfeiçoamentos constantes para fazer melhores patchwork todos os dias, porque o aperfeiçoamento é o sentido da vida. Ou seja, doutor, a vida nos permitiu viver essa experiência, transformá-la, no meu caso, dos 16 anos em diante, num completo esquecimento disto, e eu fui guiado e trabalhei em grandes corporações. As pessoas dizem, mas teve uma carreira ótima, sim, executivo, fui diretor estatutário do Jornal Estado de São Paulo, viagens internacionais, um monte de coisa. Hoje dou aula na França. Sim, sim, de fato, uma carreira muito bonita, não é? Do que eu era e no que eu vinha a ser. E aqui, talvez uma das últimas, não sei do nosso tempo como é que está, mas... Faltam 6 minutos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Diga. Uma das coisas que as pessoas que têm vitiligo mais reclamam é do olhar alheio. Tá na rua, alguém olha, alguém pergunta, alguém comenta, senta no transporte público, a pessoa levanta, tira a mão de perto. O que é que você diria para essas pessoas? Olha, assim, eu não sinto isso desse jeito. Tá? E, mas tu vai... Não, sempre que eu posso aqui, eu vou para o metrô. Ando na rua, na boa. Vou em comunidades. Eu não sinto isso. Eu não sinto isso. Agora, a tua cara é diferente. Então, assim, é normal. Eu acho normal que você, de algum jeito, atrai um olhar. Eu fico até mais, assim, um pouco preocupado com quem me vê e vira os olhos. Eu acho pior até. Eu fico até preocupado comigo, né? Caramba, eu acabo incomodando aí as pessoas. Mas eu não vejo isso. Ao contrário, eu vejo onde quer que eu vá, aí que está. Você pode dizer, mas isso então é tua cabeça que está fazendo. Eu não sei. Talvez seja a minha cabeça que está fazendo. Eu não vejo isso. Novamente, há um percentual num vagão de metrô, vamos dizer, vamos imaginar que tem ali nesse vagão, sei lá, o número 100. Vai ter uns 2, 3 que vão te olhar com uma vontade de te humilhar. 2, 3 pode ter. Vai ter mais uns 10% que, nossa, o que será? Ai, meu Deus, que aquela pessoa... Chegamos aí nos 15%. Vai ter gente que vai te olhar, puxa, que diferente e tal, uma metade. Vai ter uns 30% que vão achar você corajoso, forte, ótimo. Agora, se você permitir que os 5% seja uma generalização, é complicado. Você vai sofrer à toa. Não é assim que eu vejo, não é assim que eu sinto, e pode ter certeza, não ando somente em lugares de pessoas ricas, aliás, isso não tem nada a ver com dinheiro. E quero dizer uma coisa interessante aqui para vocês, muito interessante essa.
E esse é um aprendizado de quem viveu a vida com a cara queimada. Portanto, é muito pior do que o vitiligo, tá certo? Hoje já tá, já passou muito, precisa ver, era muito pior, tá bom? Então, a experiência da minha vida, que eu queria que vocês pensassem. Pessoas que mexeram comigo, assim, de mexer mesmo. Nossa, que coisa horrorosa, que monstrengo. De novo, percentual pequeno. Agora, a minha observação, desde que eu me conheço, vamos imaginar, dos meus 7 anos para frente, que eu me conheço e olho para o olhar alheio. As pessoas que mexeram comigo de maneira ruim, que eu poderia dizer desagradável, além de ser um percentual pequeno, uma coisa eu quero dizer a vocês que talvez seja um grande segredo. Elas eram feias. E não estou dizendo para vocês que elas eram feias de alma, de valores, porque sem dúvida eram. Não, eu olhava e eu levei um tempo para aprender, né? Eu olhava, a pessoa é feia, esteticamente falando feia. Eu nunca vi, doutor, eu nunca vi uma pessoa, assim, agora estou falando do lado estético mesmo. Sim. Que eu sempre percebi, apontando o dedo, rindo, zombando, de novo, percentual pequeno, mas feios. E aí eu percebi, depois de passar um certo tempo, falei, caramba, eu acho que alguma coisa provoca essas pessoas de alguma coisa relativa a um espelho. Eles são feios. E ao verem meu rosto, eu acho que acaba despertando dentro deles uma certa vontade de apontar um dedo para alguém que eles considerariam mais feio do que eles. Mas todos que eu me recordo, que novamente, não esqueçam disso, um percentual pequeno, todos eles não eram pessoas que você poderia chamar de pessoas belas, de pessoas bonitas. Eles eram feios. E aí é uma coisa engraçada, porque quando você começa a prestar atenção nisso, e quando ocorre isso, primeiro, deixar para lá, nem entra no assunto. Mas vai imaginar que você esteja num dia meio assim, mais alterado, aí a pessoa, caramba, hein, a tua cara aí, como é que ficou? Eu falei, eu tive uma queimadura, de fato ficou feio. Agora, você nasceu assim mesmo, feio como você é? É muito interessante. É muito rico isso. Olha, doutor, eu não sei se essa pesquisa possa ser generalizada, mas a minha experiência de vida é essa. Mexeu comigo de um jeito assim, desagradável, né? Ruim, né? Olha, deixa eu falar umas coisas rapidamente. Umas figuras feiosas, viu, doutor? O que foi? É isso. Na minha experiência de vida, os que mexeram comigo de uma maneira desagradável, agressiva, eles eram pessoas esteticamente quebraram muito espelho na vida. Feias. Eu acho que sim. Ficavam incomodados com isso e procuravam alguém que poderia apontar com o dedo e sendo mais feio do que eles. Interessante essa observação pessoal de 60 anos de uma vivência onde o olhar alheio é o reflexo do seu olhar interior. Último minuto, deixa eu só falar aqui, olha só. Todo mundo que está aí pode entrar no canal do José Luiz Tejon no YouTube, tem vários vídeos. O do Jô Soares 11:30 é sensacional, tem vários vídeos sensacionais, ele tem vários livros incríveis. A Grande Virada é maravilhoso, mas tem vários. E eu falei tanto, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 6. E eu falei tanto que eu ia entrevistar uma pessoa muito legal, muito interessante, muito isso. Aí o meu diretor perguntou, quem é papai Albert Einstein? Essa é boa, essa é ótima. Dá um abração nele lá. Eu dou, para eles não falta. Tejon, um prazer enorme ficar aqui com você. Por mim, a gente passava umas 5 horas aqui. Vão ver, tem muita história linda. Tem a história das batatas, tem a história de jogar futebol, tem a história do Niki Lauda, que é maravilhosa. Essa é fantástica. É muita história de vida. Essa é fantástica. Muito obrigado. Que agora faltam 5 segundos. Muito obrigado, Tejon. Muito obrigado, doutor. Boa noite.